bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Hoje nós estaremos a fechar a nossa série, mas fecharemos de uma forma maravilhosa. Estamos a receber hoje o Jorge Markel e Ted Holmes para uma conversa sobre solteirice e identidade. Eu sei que vocês estão à espera, muito ansiosos por estes episódios. Então, quero dar as minhas boas-vindas ao Ted e ao Jorge. Também são pastores da Hope City e da Living Waters. Bem-vindos. Graça e paz. Muito obrigado. Pai Senhor, é um prazer estar aqui e obrigado por nos convidar. Ansiosos por esta conversa? Extremamente. Sim. Yeah. Ou nem tanto, né? Já não sou. Então, eu sei que vocês estavam à espera destes episódios da parte masculina e eu creio que vocês estão a gostar dos episódios que nós já estamos a passar e eu creio também que serão edificados, vamos rir muito, vamos conversar, mas também seremos edificados neste último episódio. Então, fiquem atentos e não esqueçam de colocar um like neste vídeo. Vamos começar com uma pergunta que foi feita também para as mulheres. O que diferencia um menino de um homem e uma menina de uma mulher, no vosso ponto de vista? Ok, eu acho que é uma boa pergunta e não existe uma resposta genérica, né, para esta pergunta. Em termos naturais, quando nós diferenciamos menino de homem, nós falamos de idade e para a pergunta sobre relacionamentos e identidade, eu posso dizer, por exemplo, que diferencia um homem de um menino de um homem, primeiro, seria a questão de maturidade, né? O menino age por impulso e um homem, as suas atitudes e ações são geradas com maturidade, né? Então, acho que a primeira coisa seria isso. No contexto de relacionamento, o menino seria alguém que viu uma menina bonita, uma irmã que canta bem, que tem um dom, está a servir bem, e só isso já é suficiente para lhe atrair, lhe chamar a atenção e procurar flertar com a irmã, o número da irmã, o WhatsApp da irmã. Então, este aqui é um menino, né? Porque não sabe o que quer, não sabe que tipo de pessoa tem que estar alinhada ao propósito, nem sabe se este sabe qual é o seu propósito, né? Então, acho que a primeira coisa nós poderíamos dizer isto, né? Esta questão de impulso e maturidade. A outra coisa que eu ia considerar aqui é a questão do quão feliz você está contigo próprio, sozinho. Um menino precisa da opinião dos outros, precisa da presença dos outros e também da validação dos outros para se sentir completo e perfeitamente pleno, né? Isso é um menino. Se os outros não falarem, ou precisa de uma namorada, por exemplo, já que todos os irmãos na igreja estão a namorar, eu também para fazer parte do grupo tenho que namorar. Então ele precisa desta validação externa para se sentir pertencente a algum lugar, enquanto um homem não, ele sabe quem é, sabe o valor que tem e sabe que o outro, quando aparecer na sua vida, vai ser simplesmente para agregar valor, aumentar, potencializar e maximizar, tipo, alegria e felicidade. Esta pessoa já está bem e é feliz com ela própria. Não está à espera de uma segunda pessoa para lhe fazer feliz. Então, muitas vezes as pessoas que agem assim são infelizes quando chega a outra pessoa, coitadinha da outra pessoa que vai chegar e ser infeliz por causa do menino ou da menina. Então, e acho que estas duas coisas que eu trago aqui servem tanto para meninas como para meninos. Sem ser redundante naquilo que o Markel já te falou, eu poderia dizer que maturidade nós podemos olhar para a questão do conhecimento que esta pessoa tem, conhecimento adquirido, que seria uma definição também das suas crenças, da sua fé. Se esta pessoa tem conhecimento, ela vai estar clara do seu propósito, vai estar clara de quem ela é em Deus e do que ela quer. Então, conhecimento é um dos pilares da maturidade. Segundo ponto, eu diria um equilíbrio emocional, que podemos associar àquilo que a escritura chama de consciência, uma consciência limpa.
Porque este equilíbrio emocional vai permitir que ela julgue bem as circunstâncias, que ela ela não duvide de si, ela não tenha ansiedade, ela não tenha expectativas falsas, mas também não tenha dúvidas dela mesmo emocionalmente. Estou falando no sentido emocional. Então, poderíamos dizer que há uma necessidade de uma inteligência emocional, saber gerir e ter domínio próprio, né? Podemos associar isso também ao domínio próprio, que não é necessariamente um conhecimento, mas um equilíbrio emocional em que ela não se deixa levar, tanto homem ou mulher, não se deixa levar pelas suas emoções, mas também não se deixa se levar pelos seus preconceitos ou dúvidas ou receios. Quer dizer, é uma pessoa estável emocionalmente, né? E segundo ponto, o terceiro ponto, perdão, eu acrescentaria aqui uma questão de maturidade no sentido de termos um coração com uma intenção pura. Um coração e uma intenção pura. Por quê eu digo isto? Porque há pessoas que têm conhecimento, sim. Há pessoas que são muito bem equilibradas, mas elas não têm uma boa intenção. Elas querem curtir, querem ter um momento, querem ainda se divertir, querem conhecer a Neima, depois querem conhecer a Flávia, depois querem conhecer a Joana. Eles ainda não têm uma intenção de coração. Então, perdão, Paulo vai dizer a Timóteo que o fim da nossa instrução é uma maturidade. Ele vai dizer amor, e amor é maturidade. Paulo, quando fala de amor, diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas ele coloca o amor, a posição do amor, como maturidade. E ele define isto, ele diz que o fim da nossa instrução é uma fé não fingida, que é um conhecimento e uma praticidade desta fé, daquilo que a pessoa crê, uma consciência limpa, uma consciência instável, não desequilibrada, não com falta de desequilíbrios, né? Com desequilíbrios emocionais, necessidades, e depois quer cobrar da outra pessoa, etc, etc. E intenções puras, um coração puro. Porque desta forma tu vais, em vez de tu esperares que alguém te dê algo, tu estás entrando num relacionamento para dar algo. Em vez de tu esperares que a pessoa seja, tu já estás a preparar quem tu queres ser para esta pessoa. Então isto faz muita diferença. Além desses pontos que vocês acabaram tocando, como aspectos que separam meninos de homens e perdão, meninas de mulheres, quais outros aspectos, de forma talvez um bocadinho prática, respondem o número excessivo, podemos assim dizer, não sei se no vosso ponto de vista é a mesma coisa, de solteiros que nós vemos nos últimos tempos. Eu acho que nos tempos atrás nós não notávamos muito este número crescente de pessoas que estão a caminhar, vamos dizer assim, sós, ou que estão solteiras, ou estão sempre a transitar de um relacionamento para o outro. Mas agora parece que todos os lugares, ou todas as igrejas por onde nós passamos, conseguimos ver um número crescente de solteiros. Por que vocês acham que as pessoas estão solteiras hoje, né? Será que estão a ser exigentes demais, ou talvez não tenham pessoas preparadas? Especificamente falando das mulheres, uma das coisas que nós falamos num dos episódios, aliás, acho que quase todos os episódios com as meninas, com as mulheres, foi a questão de termos homens que não têm muita atitude. Falaram aqui também de aspectos como maturidade, ainda não sabem o que querem, ou ainda estão a entreter outras meninas. E queríamos saber, no vosso ponto de vista, quando vocês olham para os solteiros, tanto nas mulheres como nos homens, se houver alguma diferença na razão pela qual estão solteiros, quais seriam essas razões? Eu acho que é uma excelente questão. Eu elencaria a primeira razão, o primeiro fator, como as expectativas fantasiosas por parte de ambos. As meninas têm muita fantasia na cabeça, né? Os homens também, de alguma forma. As meninas, às vezes,
pensam que virou um príncipe encantado e vai me salvar, vai me levar à Disney, eu hei de viver num castelo. E por causa da Netflix, os filmes que assistem, Sim. os reels de casais fofos que tem na internet, países do Ocidente, elas não conseguem construir uma possibilidade de um relacionamento no seu contexto real. Ok. Então, tudo que está fora daquilo, elas rejeitam, né? Porque elas têm essa expectativa de princesas, né? E as oportunidades nesses países para essas pessoas são diferentes das oportunidades neste contexto que esta pessoa está. Então, acho que as meninas são muito fantasiosas neste sentido, né? Elas querem um tratamento de princesa, o que não é problema, mas talvez seria possível elas abrirem, ou diria que elas poderiam considerar abrir a mente de eu posso ter uma vida de princesa, mas eu posso construir esta vida de princesa com alguém. Mas a maior parte das meninas agora é eu não quero começar de baixo com ninguém, é ele que comece lá sozinho e venha me encontrar aqui. E tem casos de pessoas que deram certo desta forma, encontraram pessoas, mas nossa vida, ela não é genérica. A experiência de uma ou experiência de um não vai ser a experiência do outro. Então, acho que as meninas devem tirar um pouco esta ideia de fantasia. Vão encontrar um homem perfeito, estão dentro da igreja, querem encontrar um homem que fala 5 idiomas, querem encontrar um homem que é um alto executivo, querem encontrar um homem que cheira bem, que vai à academia, que tem um corpo malhado e tal. Não estou a dizer que não é possível. É possível, né? Mas, honestamente, no nosso contexto, isto é raro. Porque as pessoas ainda estão a construir, e nós estamos a falar de solteirice, né? Estamos a falar de pessoas que talvez a partir dos 23 até os 30 e alguma coisa querem um relacionamento. Neste período as pessoas estão a construir carreira. As pessoas estão a iniciar, planos sólidos de vida, um lugar para morar, habitação, investimentos e tal. Então, não é possível, né? Ter alguém, uma pessoa um sugar daddy que vai te tirar disso, porque os jovens cristãos não são isso, né? Então, acho que este senso de realidade deve ir à mente, né, das meninas. Para os homens, também, os homens... Enquanto as meninas estão muito duras, um pouco grunhas, né? Tem que vir pronto aqui, não quero uma pessoa despreparada. Os homens parece que ficaram muito moles, né? Eles ficaram muito bebés, muito princesos. Sim, passo a expressão, porque os homens querem tudo feito, né? Querem uma mulher que estudou, que trabalha com carreira bem-sucedida, que vai ajudar nas contas lá de casa e tal, para depois ele dizer que eu sou líder. Você tem que ser submissa, né? Exercer aquele machismo e tal. E em contrapartida, né? Eles querem um prato já pronto, feito, não querem trabalhar processos também. E a Bíblia diz que Deus é um rei e nós somos filhos deste rei. Então nós somos príncipes e princesas, né? Para os homens são príncipes. Se nós olharmos para as culturas de monarquia que tinham príncipes e tal, os príncipes poderiam ter privilégios, mas também eram homens de guerra. Tinham que saber andar de cavalo, manejar uma espada e ir com os comandantes nas linhas cimeiras com os exércitos para lutar. Mas os homens de hoje já não querem lutar, já não querem tudo pronto, nem são princesos. Então, acho que essa ideia de somos filhos de Deus, somos príncipes, tem que ser desconstruída na ideia real do que é ser príncipe, que é ir atrás da coisa, que é lutar por uma mulher, que é saber que tua posição é ser um provedor, mesmo se ela não trabalhar, está tudo bem, né? Porque essa responsabilidade é para ti. Então, acho que esta coisa tem que melhorar um pouco nos homens. Os homens também estão à espera das mulheres darem os primeiros passos para conquista, para muitas outras coisas. Então, tem esta coisa das mulheres serem fantasiosas, tem esta coisa dos homens estarem muito moles. Mas também tem outros fatores culturais. Quando nós olhamos para os nossos pais, eles casaram muito cedo.
16, 17, 18 anos casaram, mas quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que naquele tempo não tinham universidades, não tinham uma preocupação com carreira. Agora, no mínimo com 18 anos, a pessoa fez o nível médio. Então não é possível. Praticamente é uma quebra de um direito humano casar, ter organizações que estão a lutar contra casamentos prematuros. Naquele tempo, 17, 18 anos, a pessoa podia casar culturalmente aceite. Agora não. Então estamos a dizer que no mínimo com 18 anos a pessoa está a terminar o ensino médio. Depois tem mais 4 anos que esta pessoa vai fazer o ensino universitário. Depois vai começar a entrar na fase de estabelecer uma carreira. Então estamos a dizer que, em média, as mulheres talvez vão começar a pensar em relacionamentos, namoro, compromisso dos 25 em diante. Então, precisamos descontar este fator de cultura para os dias atuais, né? Isso se não fizer mestrado. Muito obrigado, sim. O pastor dele está a dizer que se ela não fizer mestrado ou se tiver uma oportunidade de estagiar fora com esses programas que andam por aí. Então, este fator cultural acaba nos fazendo pensar que parece que temos mais solteiros agora do que anteriormente, ou que anteriormente se casava mais. E também tem a questão das pessoas já sabem o que elas querem, estão exigentes, como era o ponto que tu tocavas. Se a pessoa fez faculdade, ensino universitário, licenciatura, mestrado, como o Ted estava a dizer, dificilmente esta pessoa vai querer uma pessoa que não estudou. Não estou a apoiar, não sou apologista desta ideia, mas estou a dizer que Paulo fala de julgo desigual também. Se para esta pessoa isto incomoda, então está tudo bem. Essa pessoa tem que ficar à espera de alguém que se formou. Esperamos que venha, porque pode não vir, né? Mas estamos a dizer o quê? Que o nível de exigência, por causa das oportunidades e independência financeira, tipo, subiu, né? Uma mulher que terminou a faculdade, está num programa de estágio dessas grandes empresas e tal, depois vai aparecer um Jorge, que só terminou 12ª, não fez faculdade, não trabalha, só ora muito, depois chega, quer namorar com esta moça. Epa, Deus tem que ser muito gracioso mesmo para... O orar muito não é suficiente. Sim. Deus tem que ser muito gracioso para isto aqui dar certo. E o que é que isso causa, né? Porque nós... Não sei se eu estaria a fazer uma análise correta, mas parece que as mulheres estão muito preocupadas por causa dessas ideias de feminismo, de defesa de direitos das mulheres, de empresas a lutarem por quererem equilibrar as percentagens de mulheres na liderança. E as mulheres estão muito à frente em termos de estudar, fazer mestrado, até doutoramento, antes de trabalhar. Os homens, depois do ensino técnico, querem trabalhar, da licenciatura querem trabalhar e tal. Então, o que acontece é que depois esta mulher está muito à frente. E porque ela sabe onde ela está, ela tem expectativas altas. E isto assusta os homens. O homem começa a pensar, eu vou dizer o que é a irmã Neima. Eu ainda nem defendi minha licenciatura. E ela já terminou um mestrado, está num programa de liderança numa multinacional. Enquanto a irmã Neima só quer graça e paz. Mas eu estou com medo, porque quando eu começo a pensar, a minha mente às vezes me leva a pensar, epa, eu acho que ela recebe 4 vezes mais. Ela não precisa de mim. Mas isso não é verdade. Então tem essas questões, mas também tem questões de trauma, né? Psicossociais, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas vêm de famílias não bem estruturadas. Então, algumas mulheres passaram por violência por parte dos pais, tios, algumas até foram estupradas. E elas, o tempo passou, e chega este período de entrar num relacionamento e elas estão traumatizadas. Algumas porque no passado, antes de terem maturidade e sabedoria, se envolveram em relacionamentos e pisaram-nas de qualquer maneira. Então agora estão numa nova realidade, não estão a interiorizar esta realidade e têm medo de cometer os mesmos erros, de voltar a passar pelas mesmas coisas. E isso só aumenta o número de solteiros que nós temos. E a tendência para os próximos anos é este número continuar a subir. Uau. E também, por causa desta independência e tal, tem pessoas que escolhem a solteirice por opção.
Sim. E dizem, estão bem. Ainda temos essas pessoas. Temos essas pessoas. Agora, se estão realmente bem, não sabemos. Mas tem pessoas que escolhem a solteirice por opção. Tipo, epá, eu estou realizada, tenho meu apartamento, tenho meu emprego, tenho o meu degree e tal. Não me falta nada. Posso até congelar os óvulos quando eu precisar de filhos. Eu vou ter filhos. Por causa dessas ideias que estão a vir do Ocidente. Mas também, no seio cristão, tem aquelas pessoas que sentem. Eu nunca conheci uma, pelo menos. Se o pastor tem de conhecer, vai falar. Eu nunca conheci uma que diz que o meu ministério é como o ministério de Paulo. O Senhor me chama para não me envolver com uma mulher ou com um homem. Mas é normal agora termos isso. Naquele tempo, no passado, seria assustador um pai criar um filho, crescer o filho e dizer, epá, meu ministério é não ter ninguém. Então, mas agora podemos ter uma tendência de compreender um pouco melhor. Então, acho que todos esses fatores conjugados acabam contribuindo para este número alto de solteiros. Concorda, discorda? Quais são os teus Pronto, eu diria que concordando, logicamente, eu diria que não há homem que não queira casar. Todos os homens na igreja têm intenção de casar. Será? E se não casam, Uma provocação. é uma né? provocação. Eu não duvido, não duvido. E pelo que eu percebo, na verdade, não é a falta de vontade, nem o desejo, mas a capacidade. E o homem, ele é muito racional. Ele não é como a mulher que é emotiva, que viu uma pessoa bonita e logo ficou tipo com borboletas na barriga. O homem, ele vai olhar para a mulher bonita e vai pensar o que que eu tenho para dar, o que que eu tenho para estar num relacionamento com eles, principalmente os homens cristãos. Então nós olhamos para o pessoal de fora. Epá, ele não se importa porque ele vai mentir, ele vai usar de qualquer ferramenta, né, do mundo para conquistar aquela mulher. Eu já vi a história de alguém levar algo, oferecer, dizer, pá, estou a oferecer isto, enquanto levou de alguém, depois a menina descobriu que afinal esse livro pediu emprestado. É daqui de Moçambique, é de que igreja, pastor? Tipo, são coisas que acontecem. Outra pessoa diz que não, meu carro está na oficina, pá, enquanto nunca teve carro. Ou nunca fez licenciatura. Mas ele usa destas ferramentas. Então, o homem que está no mundo, quando dizemos mundo, atenção, estamos a dizer pessoas que estão fora da igreja, não conhecem Cristo, eles usam de todo tipo de ferramenta para conquistar uma mulher. Então é muito mais fácil para ele conquistar alguém, porque ele não precisa ser para ter alguém. Agora, o homem na igreja tem esta pressão de que ele precisa ser, ele precisa ter, ele precisa conquistar com verdade, porque Deus lhe vê e tudo mais. Nós estamos a tirar aqueles que estão na igreja de fachada, não estamos a falar desses, estamos a falar de pessoas íntegras que têm a sua fé alinhada, né? Então isto gera muito mais pressão, porque hoje nós estamos a viver um resultado do tipo de governação que nós temos. Nós temos políticas pró-mulheres. Nós temos um conjunto de variedades de políticas que favorecem a mulher. E glória a Deus por isso, não damos contra isso. Porque por muito tempo a mulher não teve esses privilégios. Então, só que nós temos que perceber que estas políticas e este modelo de sociedade virado para favorecer as mulheres vão produzir homens incapacitados. Se tu tens empregos com facilidade para mulheres, concorre um homem, concorre uma mulher, um homem e uma mulher, a mulher tem mais probabilidades de entrar. Vais para vagas de bolsas de universidades, mestrados, a mulher tem mais. Uma mulher pode ter uma nota de 13, um homem 16, a mulher vai entrar. Por causa das políticas, o próprio financiamento vem assim. O que vai acontecer depois de 10 anos, 20 anos? Tu vais ter mulheres prontas, preparadas no mercado, mulheres licenciadas,
Olha para quantos programas de preparação de mulheres nós temos. Olha para a facilidade de startup de mulheres, de financiamento para empresas e novos negócios, né? De mulheres. Há muito mais facilidade. Então, tu tens homens com dificuldades financeiras e nós estamos a exigir, vai assumir uma mulher. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que tem custos. Ainda que diga, não, um relacionamento pode ser assim, de passearem num parquinho. Qual é a mulher que hoje, qual é a mulher que há de aceitar apanhar chapa com o namorado? E existem. Existem, sim, existem, mas são São raras, poucas, são poucas. muito poucas. Na igreja já não existe. E qual é a mulher que vai aceitar sempre passearem num jardim, só de mãos dadas, sentarem no parquinho, com alguém que não tem dinheiro nem para comprar um sorvete? Só vai ao King Pai, coitado. E nada contra Kim Pai, pessoal. Também quer ir naqueles Mas restaurantes é instagramáveis. assim, pessoal, são questões realísticas e que o jovem pensa antes de entrar num relacionamento. Não estou a dizer que este é o único fator, né? Mas dentre os outros, este é um fator que eu vejo que pesa muito. A questão financeira, a questão dele ter terminado a universidade, ter um emprego. Tem pessoas que têm diplomas, mas não conseguem um emprego. E não tem como tu constituires uma família, casares, sendo aqui realístico, não tem como tu casares se não tens condições financeiras. E isso pesa no homem, porque a mulher vai dizer, tu és o provedor. Então, ele já ouviu essa mensagem muitas vezes, e ele pensa duas vezes, já de conversar com alguém. Yeah. Pegando nesses pontos que vocês tocaram, principalmente da parte emocional, da parte de sustentabilidade, uma das coisas que eu estava a conversar com algumas pessoas há dias, né, com um dos homens da ala masculina, né, por causa dos podcasts femininos, era sobre o fato de, por vezes, nós não termos noção das coisas que o homem passa. Porque para nós mulheres é muito fácil observar, tipo, aquilo que nós estamos a dizer no podcast, tipo, o homem não tem atitude, o homem tem medo da rejeição e todos esses fatores. Mas ainda também tem essa questão emocional, tem a questão de, talvez, nós menosprezarmos o próprio estado emocional, a parte sentimental dele, porque nós também achamos que ele é muito racional e talvez não tenha sentimentos. Olhando para estes aspectos, eu queria que talvez pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, diferente do que nós falamos nos outros podcasts. Talvez quais são os principais equívocos que nós temos ou que as mulheres têm em relação aos homens. Uma das coisas que nós falamos foi a questão da rejeição, né? Falou-se muito sobre isso, que talvez homens tenham medo de ser pontuais ou, vamos dizer, ser ativos, proativos em relação ao relacionamento ou a interpelar alguém porque tem medo da rejeição. E para algumas pessoas é um pouco estranho, né? Que o homem tenha medo da rejeição, porque pressupõe-se que o homem tem que ir atrás da mulher. Mas eu já ouvi homens a dizer, tipo, realmente temos medo da rejeição. Claro, existem traumas de relacionamentos ou familiares que levam eles a estar nesta posição de medo. Mas também nunca levamos em conta de talvez seja uma coisa genuína. Então, vocês como homens, né? Já foram homens solteiros. Quais são os aspectos muito práticos que vocês veem que as mulheres não entenderam como deveria e estão equivocadas em relação a isso? Por exemplo, essa questão de o homem é muito racional, realmente é, mas será que em todos os momentos é tão racional que ele não pode ser emotivo? Né? Podemos começar com... Eu diria que a parte emotiva no homem, né, é resultado da sua racionalidade. Porque ele raciocina tanto, ele começa a sentir mais. Ok, vou dar aqui um exemplo. Ele começa a pensar desde como vou cuidar, como vou estar, como vou sair, como vou isto, etc. E também a questão do todo homem, por natureza, ele quer ser provedor. Isso não é lei, isso é um princípio natural. Todo homem tem prazer de pagar, tem prazer de oferecer coisas, tem prazer de etc.
ele por natureza, ele é assim. Então, se ele não tem essa capacidade, ele vai pensar 2 vezes. E segundo ponto de facto, ele tem por natureza também a questão de conquistar, a questão de liderança. Então, se ele já teve mais experiências atrás de rejeição, essa autoestima de voltar a conquistar alguém vai diminuir. Segundo aspecto é a questão da educação dos pais. Se ele não teve uma boa educação, se não foi muito bem encorajado quando é criança pelos pais, elogiado, quer dizer, que terem criado este boldness no seu emotivo e posso dizer até a sua coragem, nem terem construído esta personalidade de coragem, ele vai também ter várias dúvidas em relação a será que ela vai me aceitar e vai passar por as coisas. Mas essas questões todas batem no raciocínio, vem para o raciocínio. Enquanto na mulher vem no sentimento, depois é que raciocina. Eu acredito que seja mais isso quando se diz que as mulheres são mais emotivas. O homem não, ele raciocina isso tudo. Ele começa a pensar, isto vai me rejeitar. Essa mulher é muito exigente, ou essa mulher é muito bonita, não vale a pena eu tentar. Vai pensar, mas tudo tem a ver com aquilo que foi construído nele, desde criança, a base que ele tem emotiva, e também com as experiências que ele já teve, né? Sim, mas tudo isso, né? Concordo com o que o Ted está a falar, mas é bom nós percebermos que nós estamos a falar de relacionamento e identidade, né? Nós temos uma nova identidade em Cristo. Então, esses traumas que nós, como homens, passamos, tem alguém que cuida, que restaura. Então, a ideia não é os medos que nós temos nos fazerem regredirmos ou agirmos sem coragem, a ponto de nós perdermos uma boa porção da vida, porque relacionamento e casamento é uma bênção da parte de Deus. Mas todas essas experiências que o Ted estava a falar acabam criando esta confusão. Então é importante, na verdade, este podcast é um chamado para os homens se tratarem, se cuidarem, terem lugares de paz, lugares para conversar, pessoas saudáveis para poderem se expor, né? Porque alguns pais foram marginalizando os filhos, foram tirando coragem, como o Ted está aqui a falar. Mas graças a Deus, vocês têm pais espirituais, líderes, obreiros e um staff que pode cuidar de vocês. Então, acho que esta coisa de nós internalizarmos tudo, estamos a pensar sozinhos, estamos a explodir por dentro, tem que diminuir para podermos fazer esse step up, porque é o que está a faltar, né? E as mulheres estão a reclamar muito disso e depois disso gera muita confusão. Então eu entendo que nós passamos por muita coisa, às vezes nós somos mal interpretados e entendidos até pelas próprias mulheres, mas isso não é suficiente para nós agirmos como estamos a agir, né? Precisamos procurar pessoas que possam cuidar de nós, possam colocar esta coragem dentro de nós para nós podermos ir atrás daquilo que nós realmente precisamos. Então eu acho que isto é um chamado para todos os homens, né? E com relação às mulheres, né? Porque eu acho que é como se nós fôssemos os homens das cavernas, né? Vamos levar um tempo para evoluir. E a vida não para enquanto este tempo acontece, né? Então, as mulheres que querem chunar o seu homem, querem tratar o seu homem, né? Porque devem criar um espaço de paz. Né? Se eu cresci na minha casa, minha mãe a me dizer: você não é inteligente, você é burro, você nunca vai conseguir vencer na vida, e eu estou entrando num relacionamento porque eu gosto da irmã, porque eu me interessei pela irmã e parece que ela coloca a mesma pressão, eu vou ter a mesma ação de retroceder. Então, mulheres, fiquem atentas, prestem atenção nisso, sejam um lugar de paz onde vocês podem depositar confiança.
nos homens, né? Eu acredito em ti, vai, faz isso e tal. Nós estamos a dizer que vocês são a causa primária para o sucesso dos homens, mas isso muda tudo, porque quando nós olhamos para a nossa infância, né? Nós vemos que nós fazíamos tudo para ter a atenção dos nossos pais. Tirávamos as melhores notas ou fazíamos os melhores bonecos, desenhos e tudo mais, porque queríamos aquele carinho. Epá, tu és bom nisso, filho, és bom nas artes, na dança, na matemática, nas letras. E isso nos impulsionava a sermos melhores. Então, as mulheres também podem fazer isso com o seu crush, com a pessoa que estão a conversar, com a pessoa que estão ali a se relacionar e no geral, né, para tentar diminuir o impacto disso, porque é uma coisa real, são lutas silenciosas e também encorajar a eles, porque tem mulheres que quando estão num relacionamento com um homem, eles isolam de todos os amigos. Infelizmente isso acontece, né? Tipo, tu já não podes ficar com um fulano e tal. Não, 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 não. Tipo, vida do homem não pode. Não pode. Jorge já está a falar dos casais. Não pode já ser. está a falar dos casais. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. Porque eu tenho experiências. Sim, eu tenho experiências. Namoro também? Sim, isso acontece. Isso acontece. Tem alguém ali a confirmar. Sim, a Ludmila está a confirmar. Não sei se Ela é solteira, não conta. Eu estou a falar de uma coisa que eu vivi, né? Porque os homens, eles se ajudam, né? Tipo, os homens não são muito abertos, mas às vezes naquelas pequenas conversas, rodas de conversa, se ajudam. Mas às vezes tem algumas mulheres que têm tendência de isolar. Porque, vão te fazer mal, vão te separar de mim, não, essas coisas. O que também pode acontecer, mas tu também tens que ver, ele está rodeado de que tipo de amigos para ter este medo. E se tu tens este medo, talvez já é um red flag para não ficares com esta pessoa. Né? Então, acho que precisamos criar espaço para ele estar com pessoas saudáveis, pessoas que já viveram outras coisas, outros homens, para poderem lhe ajudar. E não isolar. E esta técnica de isolamento, a Bíblia fala disto, né? Tipo, sim, a técnica de... Nós isolamos alguém quando nós queremos dar o bote. Quer dar que tipo de bote, né? A Bíblia fala do inimigo, né? Que o inimigo anda em derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele começa a cercar a pessoa para dar o bote. Então, as mulheres não podem fazer isso, devem ser elas, mesmo que doa, eu sei, mulheres, né? Mas devem criar essa cultura de levar homens para espaços que eles podem se abrir e podem ser ajudados. Eu tenho uma pergunta. Vocês são pastores e talvez tiveram uma experiência com isso, mas queria que abríssemos um bocadinho o horizonte sobre essa questão que veio para minha mente agora. Vocês falaram um bocadinho sobre somos nova criatura e temos que aprender a lidar com os traumas, né, do passado. E uma coisa que veio para minha mente, também tive uma conversa sobre isso, é se existe dentro das igrejas o espaço onde líderes do sexo masculino trabalham com os homens. Porque eu vejo muito mais na questão das mulheres, eu vejo muito workshop sobre relacionamentos, como ser uma mulher virtuosa, essas coisas muito espirituais nices. Não são mais... Não será porque as mulheres são mais problemáticas? Não é. Mas será que existe o mesmo espaço para se trabalhar com homens, não de forma superficial e não de forma só espiritual, mas como homens? Porque eu acho que em algum momento nós vemos atitudes que deixam a desejar. Realmente, sim, alguns não tiveram uma figura masculina, alguns não sei o quê, talvez tenham medo da rejeição, não tem atitude, talvez isto, mais aquilo e aquilo, muitas outras coisas. Mas será que nas igrejas, eu sei que algumas temos, duvido, posso estar enganada, que a maior parte das igrejas se dê tempo para isso, porque talvez é uma questão que também não é tratada como uma parte, vamos dizer, de nós sermos filhos de Deus, né? Tratamos mais questões que nós achamos que são mais espirituais do que um relacionamento ou a vida de um solteiro. Então, na vossa perspectiva, vocês acham que se tem atenção a uma conversa genuína com os homens das congregações e falar-se abertamente sobre essas coisas, sobre, tivemos traumas, como é que nós podemos ultrapassar e não sei o quê, ou só deixamos em aberto, porque até pelo menos sobre psicólogo falam com mulheres, com homens acho que nem sequer falam, né? Então, vocês veem... Isso é muitas preconceitos contra homens, sabe? Sim! Ficaram jovens. Viemos a um julgamento aqui ao podcast.
Assim, quando a gente trabalha com jovens, né, principalmente por sermos homens, nós lidamos mais com homens. Eu, em particular, já lidei com jovens que têm problemas emocionais, mas era no sentido de, volto a dizer, no sentido de pensar muito. Epá, julgar muito, pensar para frente, né? Porque ele tem muitos planos, tem muitos sonhos, tem muitos desejos e aquilo acaba lhe ofuscando. Em vez dele viver cada tempo, viver o momento, viver pá, aquilo que ele tem. Se não tem, tem. Se não tem, não tem. Então, já tive um caso, por exemplo, de um jovem que não ia para a igreja porque não tinha roupas. Ele simplesmente. Mas a roupa que ele tinha dava para vir, mas aqui ele ficava tipo: "Ei, não, eu não vou participar deste evento, não vou para este encontro porque não tenho roupas." Princeso, neste caso. Epá, Não, não é uma questão de princesa, é uma questão de uma exigência. Tipo, epá, eu não tenho condições para estar naquele lugar, né? Não acredito que isso seja uma questão emocional. Mas cada um tem suas exigências, né? Teve um caso de um outro jovem que ele nunca achava que aquela moça, por exemplo, podia lhe aceitar. Mas é porque por- e é uma pessoa muito inteligente, mas pelo background de onde ele veio e pelas condições que ele tem, ainda não tinha emprego, ele achava que as pessoas nunca iam lhe aceitar. A Então, moça chegou a lhe aceitar. epá, infelizmente, Então ele ele- estava certo. eu acho que ele nem tentou. Mas, assim, eu não vejo muito, não digo que não tenha, não vejo muito a questão de um homem assim, tipo, ok, com depressão ou com problemas de ansiedade. Mas será que aí não seria, de novo, um preconceito que nós temos porque não é muito visível, né? Porque eu também já ouvi falar sobre isso, tipo, homem não tem depressão, não sei o quê, mas talvez porque talvez os homens não expõem muito essa parte Não deles. digo que não tenha, mas digo que a maioria dos jovens, em relação ao tema que estamos a falar, né, de relacionamentos, não é muito a questão de depressão. É mais a questão das condições, pelo menos o que eu vejo entre os jovens. É por isso que não há muitos temas, voltando para a tua questão, porque é que não há muitos temas para se falar sobre questões emocionais, né? Palestras. Porque não é o. Se nós fizermos um inquérito entre os jovens, dizermos, ok, quais são os tópicos que nós queremos ouvir, eles não vão pôr ali, queremos ouvir questões emocionais ou queremos ouvir sobre depressão. Eles vão pôr questões mesmo sobre, ok, dinheiro, relacionamento, empreendedorismo, ou vão colocar temas sobre maturidade, sobre oração, etc, etc. Pelo menos dos inquéritos que eu já fiz e já vi. Agora, que tem, pode haver, sim. Não digo que não, principalmente pelo estado da nossa sociedade, das nossas famílias. Nós sabemos que temos famílias completamente desequilibradas e vão produzir também gerações desequilibradas. Não podemos deixar de considerar. Mas não é que é uma coisa que tu conversas com os jovens, tipo, mano, eu estou muito deprimido, eu estou muito triste, tenho ficado em casa. Estou mal, preciso de job, preciso de emprego. E todos os jovens, que pelo menos eu já acompanhei, bastou ter emprego, não demorou muito, casou. Porque é o que está a faltar. Ok, não basta tu seres super espiritual. Se tu não tens um emprego, vai ser difícil tu casares. Então, não precisamos espiritualizar muito e não precisamos procurar problemáticas muito graves. Uma questão simples como essa. Se um jovem tem capacidade para casar, ele vai casar. Bem ou mal, mas vai casar. Sim, eu acho que tem uma perspectiva um pouco diferente com relação a isso, né? Por causa de, em partes, o que o Ted estava a falar, que o homem é muito racional, né? O homem é tão racional que às vezes nem entende que está deprimido. Eu já estive com um amigo, né?
a vivermos juntos. Ele estava a passar por alguns problemas, estávamos na mesma casa e ele, eu não cheguei a perceber que ele estava deprimido. Em nenhum momento ele partilhou que estava deprimido, mas depois, quando aquela situação passou, ele partilhou que estava, né? E por causa do contexto atual, cresce o número de jovens, homens deprimidos, sim, com traumas também, mas as estatísticas não conseguem captar porque os homens não falam. As estatísticas não conseguem captar porque os homens têm medo de se expor, mas tem muitos jovens deprimidos. Claro, por causa das situações que o Ted estava a expor, emprego e tantas outras coisas, mas isto é depressão. E por causa da tendência que nós homens temos de mostrarmos que estamos bem, que está tudo sob controle e tal, mesmo quando nós vamos fazer a sugestão do que vai se falar, nós não vamos colocar ali depressão, ansiedade, porque vai parecer o quê? Tipo, é coisa de menininha, é coisa de princesa, você não é macho, você não é homem. E esse tipo de coisa acaba nos levando a lutarmos com problemas internos, vencermos sozinhos. E Deus também acaba intervindo por graça, né? Porque ele vê meus filhos estão a sofrer no escuro ali, ninguém soube e tal. Mas tem muita gente a viver com isso agora. Então, e infelizmente nossas igrejas, falo no nosso contexto atual como sociedade moçambicana, nós não estamos preparados para fazer face a isto como homens, porque como tu estavas a dizer, as mulheres têm muitos clubes, muitos grupinhos, muita coisa, muitos seminários e tal, e os homens talvez porque não têm tantos problemas, vou dizer assim, entre aspas, nós não temos muito disso. Na verdade, nem precisamos, porque nós somos muito racionais, né? Mas quando não temos discipulado, acompanhamento, nós corremos o risco de não estarmos a dar esta assistência completa, porque o plano do Evangelho da Salvação é atingir o homem como espírito, alma e corpo, né? Então, às vezes nós vamos para o espírito, esquecemos as outras partes, né? Então, é importante que o que nós fazemos como igreja consiga atingir essas três áreas. E isso envolve discipulado, ilha, acompanhamento. E se tu parares para olhar quais são as igrejas que têm discipulado aqui na cidade de Maputo, que é a cidade capital, talvez vais contar umas 5 que tem discipulado de verdade, ou 10, né? Mas esses dedos das mãos não vamos acabar. Então estamos a dizer o quê? Muitos homens, por muito tempo, estiveram sobrevivendo com a graça de Deus na base da oração, sem este acompanhamento. E foram pais, criaram filhos, sem serem preparados, sem saber o que é trauma, sem saber que, às vezes, eu posso não ter sensibilidade e não mostrar, mas palavras podem me ferir, o que tu dizes sobre mim pode me ferir. Então, essas pessoas foram criadas com dificuldades, tornaram-se pais problemáticos, criaram filhos, feriram esses filhos, nem sabem que feriram esses filhos. E esses filhos nem têm com quem falar e nem dizem porque precisam ser homens e machos que resolvem todas as coisas. Então, sim, temos este grande problema e graças a Deus pelas igrejas têm discipulado porque os líderes conseguem resolver isso, né? Porque é um acompanhamento vida na vida. E acho que a solução para se resolver e se reverter isto é discipulado e não outra coisa. Entrando para uma questão um pouco mais central do nosso encontro, para esta conversa, eu queria que falássemos um bocadinho sobre defraudação e julgo desigual, né? Que eu acho que é um problema muito grave. Vocês, como pastores, já lideram com muitos casos de pessoas que estão em julgo desigual ou de pessoas que estão a entreter outras pessoas sem nenhuma intenção de ter um relacionamento ou casar com estas pessoas. Especificamente da parte das mulheres, eu estou aqui também para falar pelas mulheres, aleluia. Então, uma das reclamações, eu acho que acontece nos dois lados, tanto no lado feminino como no lado masculino. Mas vamos começar pelo lado masculino. Uma das reclamações que mais se ouve é sobre os homens ou os rapazes terem essa tendência de conversar com várias irmãs em simultâneo.
E nestas conversas, claro, uma irmã não sabe que o irmão supostamente está a conversar com outra irmã. Há possíveis sinais que parece que vai acontecer alguma coisa, mas depois não acontece alguma coisa e a irmã nutre sentimentos por ele, mas depois o irmão de repente já está a namorar com uma outra pessoa, né? Então, temos vários casos disso. Primeiro, eu queria que nós falássemos exatamente sobre a depravação, defraudação entre os solteiros. E também uma questão que falou-se um bocadinho é sobre alguns homens que não estão preparados para um compromisso porque ainda não sabem o que é um compromisso, mas querem ter muito a atenção de alguém, esticam a corda e vão puxando a corda de uma irmã e têm a atenção daquela irmã, mas não pretendem ter um compromisso com esta pessoa ou com qualquer outra pessoa, né? Então, queria que falássemos um bocadinho sobre isso, depois íamos passar para o julgo desigual, né? Se o julgo desigual também não é um resultado de, vamos dizer, uma ansiedade em estar no relacionamento e também até que ponto isso é mau, né? Então, vamos começar pela defraudação. O que vocês acham sobre isso? De forma um pouco mais específica, os casos que vocês já vivenciaram, se vocês também já fizeram isso no passado, na Nunca, Babilônia. nunca. Nós não fazemos isso. O que a irmã está a dizer de Eu nós? eu poderia dizer que nós precisamos entender que há coisas que acontecem sem intenção de ser uma defraudação. Então não precisamos considerar tudo uma defraudação. Tem pessoas com intenção, com essa intenção, e essas pessoas podemos dizer que não estão bem com Deus. Mas tem pessoas que, na sua inocência, eles não estão a perceber que eticamente, não estão a ser corretos ou não estão a ser... Pronto, porque isto é uma questão de ética, é uma questão de respeito, é uma questão de honrar alguém que tu estás a conversar e não estás a conversar com duas pessoas. Então, esta falta de maturidade também, esta falta de conhecimento e maturidade, vai fazer com que ele pense que eu posso conversar com o X e com a Y. Até que venha um conhecimento. Olha, não faça isso. Quando tu estás a conversar com alguém, conversa com esta pessoa. E se perceberes que esta pessoa não é a tal pessoa que tu esperavas, ou não é... Porque acontece, tu começas a conversar, depois tu percebes que, não é aquilo que eu idealizei, criei. Então, seja sincero com esta pessoa. Diz, olha, eu estava a desenvolver algum sentimento por ti, não sei o quê. Ou simplesmente... Não diga nada. Não. Sim. Porque é assim, como é que tu vais começar a conversar com alguém? Isso também é uma questão muito delicada. Tu começas a conversar com alguém, tu tens a intenção de conhecer esta pessoa. Então, há pessoas que preferem ser informadas. Olha, logo do início, olha, eu estou interessado em te conhecer, etc, etc. Mas tem pessoas que, se tu dizes isso, já é um compromisso. Já fica uma coisa, tipo, desenvolve sentimento. E tem pessoas que ficam a pensar, tipo, não vou dizer isso porque eu não quero criar expectativas. Então, preferem te conhecer como amigo. Mas será que nesse conhecer como amigo também, dependendo das coisas que um e o outro vai fazer, estamos a falar de ambos, também não vai gerar expectativas de... É que sempre vai criar expectativas. Principalmente na cabeça da mulher. Sim. Nós estamos num sistema, antigamente era muito mais simples. Os pais é que escolhiam, já estava pronto, você recebia aquela mulher, era a tua mulher de verdade. Nós complicamos as coisas, dificultamos. Graças a Deus. Veja só como é que foi. Adão, Deus é que trouxe, está aqui tua mulher, recebe, esta é a carne da tua carne, pronto. Olha como ele termina. Uma coisa, estava muito simples, estava muito explicado. Não, queremos escolher sozinhos. Tá aqui problema. Tá aqui problema, porque quando tu vais pela amizade para conhecer, tá-me a dar sinais que gosta de mim. Quero te conhecer, não cria expectativas, permita que as pessoas te conheçam. E se a pessoa não ficar contigo, tudo bem. O problema começa quando
estás a conhecer alguém, percebes que este moço está a se aproximar de mim. Ei, está a se aproximar de mim, gosta de mim. Ei, conversou com mais quem? Conversou com fulana. Já está a dizer, quer dizer, já está a colocar que ele namora, conhece muitas pessoas, namorou. Permite que ele te conheça, ele está a conhecer. Então podemos dizer que também aí temos uma falta de entendimento que muitas mulheres, por parte das mulheres, nesses casos de... É impossível alguém namorar contigo sem te conhecer. A pessoa tem que se aproximar, tem que se conhecer. Ou vamos entrar naqueles modelos de cortes em que vai declarar ao pastor, pastor, quero conhecer aquela irmã. O pastor também chama aquela irmã, sentam juntos e dizem o quê? Estão-se a conhecer. O pastor diz, estão-se a conhecer. E aí... É que é depois... impossível se conhecer sem avançar alguma coisa, né? Concordo com o que o Ted está a dizer. Tem uma defraudação que é intencional e tem autodefraudação. A defraudação que é intencional é eu criar expectativas de forma propositada na outra pessoa. E eu perceber que eu estou a criar essas expectativas e eu ficar indiferente com relação a isso. Eu não estou certo que esta é a pessoa certa, não estou certo, não conheço ainda a pessoa muito bem, mas eu já estou a avançar para coisas muito assim pesadas e muito pessoais. Eu estou a ligar para esta pessoa das 22 até às 0. Né? Você está a defraudar esta pessoa. Desculpa, quem liga das 22? É o que alguém uma vez disse. Há jovens que já começaram a namorar e nem sabem que estão a namorar. Thank you. É exatamente isso. Porque tem coisas que são práticas de namoro. Sim. Então, se queres conhecer, conversa com ela num ambiente social, conversa com ela depois do culto, conversa com ela por comentar alguma coisa. É a única forma que tu tens de conhecer, não há outra forma. Ninguém começa a namorar sem conhecer essa pessoa. Sim. Isso é lógico. A amizade é o início disso. E aconselha-se muito, cria uma amizade primeiro. Agora, nessa amizade, logicamente, há de ter uma conclusão. Você vai decidir se quer avançar para o namoro ou não. E é aqui que temos que ser honestos, sinceros conosco mesmo. Tem pessoas que vão gostar de nós, tem pessoas que não vão gostar de nós. Tem pessoas que, ao se aprofundarem em te conhecer, não vão gostar de ti. E tudo bem, tem quem goste. Ou tem quem vai gostar. E é mesmo, e atenção uma coisa, a mulher também rejeita o homem. Este homem também podia se sentir que foi defraudado, porque ela aceitou conversar. Até depois, quando decidiu, já diz, estás a ir longe demais, eu não quero... O homem nunca é defraudado, são elas. Sim, estás a ir longe demais, eu acho que estás a confundir as coisas. Justiça pelos homens. Por que não disse desde o início, quando ele se aproximou? Porque também tinha a intenção de conhecer, permitiu conhecer, permitiu sair, às vezes aceitou até um convite para sair, para depois no fim, eu acho que estás a confundir as coisas. São muitas. Então, isto é nós estamos a entrar... É uma moeda de dois lados, né? Mas para evitar isto que a irmã está a trazer aqui, tem coisas que não ficam bem, né? Estamos a sair do culto de jovens que termina às 18, a irmã tem amigas e tal. Você ainda está a conversar com ela como amigo. Você, irmã, eu posso te acompanhar. Podemos voltar para casa juntos. Isso aí é perigoso demais. Porque as mulheres, às vezes, na inocência que os homens fazem isso, né? As mulheres voam muito. Então tem alguns comportamentos, tem algumas coisas que não é para tu fazer isso sozinho com aquela pessoa. Porque depois que aquilo não terminar bem, você defraudou aquela pessoa. Você envolveu aquela pessoa emocionalmente. Vão dizer que não tens atitude. Sim. Porque quando tu não fazes isso de posso te acompanhar, não tens atitude. Sim. Então o homem com medo, porque ainda não tem a certeza se é contigo que vai ficar, não te acompanha. E nem se mete assim muito contigo. E depois vai dizer, homens daqui não têm atitude.
como é que vai ficar este jovem? Sim, mas, Se fazendo uma coisa. mas quando nós olhamos para esta situação, por exemplo, de acompanhar a pessoa, porque os horários eles falam, né? Estamos a falar de um contexto, você está acompanhando essa pessoa de noite, né? Tem situações específicas, você não tem outras oportunidades, mas os horários falam. Se eu como pastor estou a ver minha ovelha Neima às 19 com o irmão, depois do culto dos jovens, a caminhar juntos, eu já estou a orar, mas né? só vocês os dois, já estou a orar, tipo, Senhor abençoa, aqueles dois estão numa coisa. E pode ser que não, mas porque nós somos sensíveis, as pessoas são sensíveis e nós não conhecemos. Tem coisas que nós fazemos que não estão erradas, mas não é bom fazer para preservarmos o coração da outra pessoa. Dá uma Aqui, aparência, né? Sim, a Cria questão uma não é estou a fazer porque é certo. Ok, esse certo pode magoar a outra pessoa. Então, é sábio, é maduro conter-se um pouco. Tem tantas outras formas de mostrar atitude. Tem tantas outras formas de mostrar interesse. Não acompanhar a pessoa, não ligar para a pessoa das 22 às 0, não perguntar à pessoa: queres ter quantos filhos? Você ainda está a conhecer esta pessoa, você está perguntando. Quando você faz este tipo de pergunta, você está a lançar uma semente na cabeça dessa pessoa. Eu estou a pensar num plano de família. Então, tem níveis para fazer essas perguntas. Não é? Você não está certo, você ainda não sabe se é ela, se os vossos propósitos se alinham. Você está a perguntar qual é o tipo de homem ideal para ti. Depois já não está a mentir ali, anda a falar as características que são tuas, você também fala as características que são dela. Então, e os dois já voaram, mas depois voltamos para a racionalidade do homem. O homem depois avalia todas as coisas e diz: não é ela. E depois tem medo de dizer a ela que não é ela, porque também não é totalmente transparente, porque ele sabe que já criou uma ferida, uma conexão emocional. Depois começa a fazer o quê? A não atender às chamadas. Exatamente, começa a não atender às chamadas, começa a não falar com ela como deve ser, começa já a não lhe acompanhar depois do culto como fazia antes. Então o que esta irmã faz? Então esta aqui não presta. O homem já partiu para outra. Já está a conhecer uma outra pessoa. E depois aí, quando estas informações... O movimento das solteiras entra em ação. Exatamente. Espalham o nome dele, colocam na blacklist. Este homem já é conhecido como defraudador. Sim, então, porque o que realmente vai acontecer? Ele está a conhecer a outra irmã, não terminou este assunto como deve ser, e a outra irmã depois descobre: ei, irmã Luana, irmã Isaura, irmã Flora e tal, tá conversando, também conversou comigo. O quê? Conversou contigo? Começa esse movimento que o Ted está a falar e esta pessoa é acusada como sendo o quê? Um defraudador. E em partes ele é. Mas esta culpa é repartida pelas duas partes. Né? Pelas interpretações. Sim, homens, para vocês não serem defraudadores, quando não têm interesse com alguém, digam a esta pessoa: não tenho interesse. De uma forma um pouco, não é para chegar a dizer eu não tenho interesse em ti, né? Tipo, com cuidado, com amor, mas nós precisamos encerrar o que começamos. Enquanto nós não encerramos, nós vamos criar este ciclo de nós sermos conotados como defraudadores, né? Não é só dar o gosto, como a Neima estava a falar. Eu acredito que isso será sempre um problema. E é um problema que não tem como evitar. Porque a interpretação é individual. A pessoa pode tentar seguir os limites máximos, não sair de noite, não ligar. Só o fato dele mostrar algum interesse, perguntar como é que te chamas, conversar. E aquilo aconteceu muito, já aconteceu comigo algumas vezes. E eu tenho um testemunho de não ter namorado até os 27 anos. Eu não me envolvi com ninguém até os 27 anos. Mas sempre havia alguém que interpretava alguma coisa diferente. Ou porque pensou que eu lhe olhei de alguma forma diferente. Uma vez eu encontrei com alguém num corredor e eu disse para a pessoa, cumprimentei a pessoa e eu disse: ok, até logo, ou nos vemos, uma coisa assim.
Mas estou a cumprimentar. Ok, tudo bem, até logo. Ou nos vemos, já não me lembro o que eu disse. E parece que esta pessoa ficou tipo, "Ih, nos vemos." Oh. Não, ela entendeu, ele quer me ver. E quem me disse isso até foi minha irmã, porque ouviu depois e trouxe o assunto. Mas assim, pronto, pela educação que eu recebi, eu tinha a certeza de que eu precisava de namorar com quem eu fosse casar. E isso fez com que eu me privasse ou me fechasse muito à espera da pessoa ideal. O que considero também não realístico. Porque tu precisas conhecer pessoas. Eu não considero que minha experiência tenha sido boa. Ter ficado até os 27 anos à espera da pessoa ideal. Porque, primeiro, não existe a pessoa ideal. Existe pessoas com conexões, existe pessoas que vocês se alinham, vocês, prontos, de alguma forma, como diz o mundo, vocês se alinham em várias químicas, não estou a referir físicas só, mas há uma química que acontece, vocês se alinham, vocês têm coisas em comum e geram um sentimento e não tem como tu descobrir isto, desenvolver isto sem conhecer uma pessoa, sem estar em um grupo com a mesma pessoa e ver a opinião dessa pessoa e rirem. E eu costumo aconselhar sempre aos jovens, esteja no meio desta pessoa. Se ela caminha com aquele grupo, vai com aquele grupo, entormenta-te no grupo, para tu começares a ver como é que esta pessoa é no meio do grupo, e aí vais conhecer de forma natural. Não convidar ela para sair, porque aí estás a bandeirar Geral. Vamos tomar e sorvete. depois de convidares para tomar um sorvete e não ser a pessoa que tu queres, vais criar um mau sentimento nela, de rejeição, etc, etc, que é o outro problema. O homem muitas das vezes já prefere só se afastar para não machucar, não é por maldade, é para não machucar, é para não dizer que esta pessoa até muitas pessoas dizem assim, o problema não és tu, Sou eu. o problema sou eu. É a pior coisa que pode dizer. Jamais digo. Só que as pessoas já sabem que essa resposta não cola, né? Mas a intenção é não querer machucar. É por isso que as pessoas às vezes se afastam. Mas para não causar isso, é melhor envolver-se no grupo, sair em grupo, entrar no mesmo departamento, servem juntos, esteja prontos, tu vais perceber como é que esta pessoa é e de beleza tu já viste que é interessante. Falta conhecer o coração, tudo bem, te envolve, caminha com ela, estejam juntos em grupos, etc. E tu vais conhecer um pouco mais. Mas este problema, eu volto a dizer, é um problema que não tem solução. Porque depende da interpretação. Eu tive depois disso, quando eu cheguei aos 27 anos, eu fiquei tipo, ok, isto não é realístico. Eu não vou encontrar uma pessoa que Deus vai dizer, tá aqui a tua mulher, receba. Eu tenho que conhecer, né? E neste processo eu já, 27 anos, já tinha uma maturidade para dizer mesmo, tipo, olha, isto não vai dar certo, né? E não posso afirmar se esta pessoa não ficou machucada ou não ficou triste comigo. Porque isso frustra, né? Eu conheci algumas pessoas que preferiam não ter tipo, relacionado. não ter relacionado, e não ter machucado, não ter. Mas é que é impossível, é difícil tu conheceres alguém, ter a certeza, senão tu não te aproximas dessa pessoa, né? Então eu tive essa experiência. Não sei se esta pessoa pensou depois que eu sou um defraudor, mas é impossível. Sendo realístico, é muito complicado tu conheceres alguém sem te aproximares, conversares, perguntares o nome ou perguntares o que é que faz, etc. Então é preciso uma maturidade de ambas partes. Uma maturidade das mulheres e uma maturidade dos homens. Os homens têm que ter maturidade para aproximar-se quando tiver a plena certeza. E as mulheres têm maturidade para perceber, ok, esta pessoa está a vir me conhecer e eu sou uma pessoa atraente que ele aparentemente, né, está interessado. Mas tudo bem, a mulher tem que pensar, eu também não quero ficar com alguém
que não gosta de mim como eu sou. Então, vou ser completamente transparente, vou me apresentar, vou apresentar minha vida, meus planos, meus sonhos. Se ficar, ficou. Se não ficar, não ficou. Se quiser ficar, vamos orar. E ter esta praticidade. O caso também de namoro. Namoro não é casamento. Muitas pessoas consideram namoro, ok, já começamos a namorar, já é casamento. Não, porque há níveis de conhecimento desta pessoa que tu só vais atingir no namoro. Depois de começar a namorar, tu vais conhecer esta pessoa ainda mais. Então, tem uma segunda decisão. Né? É o que digo, a mulher tem o poder de decidir 2 vezes se quer ficar com um homem. Primeiro, decidiu namorar. Começou a namorar e tem a segundo pedido. Ele pergunta se quer casar com ela. Se ela quer casar com ele, né? E ela tem o poder de voltar a dizer se sim ou não. E ela tem que ser completamente sincera. Se não dá, não dá. E não há isso de, eu não quero lhe machucar. Ele foi tão bom comigo. Ele não sei o quê. Ei, se não dá, não dá, porque o casamento é melhor não casar do que casar mal. Ainda pegando nesses pontos, vamos logo juntar. Já estamos a falar sobre demonstrar interesse. De forma prática, o que vocês acham? Vocês acham que é correto uma mulher ir atrás de um homem? Esta é a primeira pergunta. Vamos ser práticos, não vamos mentir. É prático, sim. Sim. Não é prático. Mulheres, se vocês têm interesse de ir embora, vai atrás. E agora a minha pergunta, nesse ir atrás, como é que a mulher vai atrás? Porque tem pessoas que não veem com bons olhos eu ir até Jorge e dizer, Jorge, eu gosto de ti, né? E tem pessoas que dizem que tu podes mostrar como mulher, eu como mulher posso mostrar o meu interesse através de sinais e não necessariamente ele dizer, epá, gosto de ti. Então, primeiro eu quero saber o que vocês acham dessa parte específica da mulher. Se ela tem que ir dizer gosto de ti ou ela pode dar sinais? É assim, mulherada, embora, atitude aí. Brincadeira. Momento das solteiras. Single lives matter. Brincadeira. Agora coisas sérias, né? Eu conheço, né, experiências de mulheres que tomaram atitude em dizer que gostavam da pessoa e deu certo. Mas conheço muitas histórias de mulheres que tomaram atitude e ferraram-se. Então, por causa disso, não aconselho, né? Tipo, as mulheres já tomarem esta atitude. Não porque não possa dar certo, mas porque, estatisticamente, a maior parte dos casos não deu certo. Contudo, como a Neima estava a dizer, as mulheres podem dar alguns sinais, né? E sem parecerem atiradas, né? Porque pega mal, né? Ninguém vai querer ficar com uma mulher que aparentemente é atirada, é vulgar, ou parece que quer todo mundo, né? Então tem que haver uma modéstia para dizer, irmão, és tu, irmão, é você mesmo que eu quero, né? Eu acho que quando nós estamos no mesmo ambiente com alguém que nós queremos, suponho que nos vemos de quando em vez, ou estamos na mesma igreja e tal, essas coisas todas. Tu podes dar interesse. Primeiro tem a sabedoria de mostrar interesse, o humano não reagir. Duas situações possíveis. Ou o humano é um pateta, não está a perceber nada e não vai reagir e gosta de ti, ou tu não és interessante para ele. E está tudo bem. Tipo, tem muitas outras pessoas que vão te aparecer. Acho que uma coisa normal, né? Tipo, de mostrar interesse para esta pessoa, sempre que estiver a conversar ou a servir com esta pessoa, né? Tipo, mostre interesse na conversa, mostre interesse na coisa que vocês estão a fazer juntos, né? Tipo, converse, mostre que tu não és uma mulher, por exemplo, de querer tudo feito, venda o teu peixe de uma forma saudável, né? Tipo, mostra a tua perspectiva de relacionamento, por exemplo. Os homens, vou-vos dar uma dica, os homens... Dicas sérias. Dicas de como ir atrás deles. Entramos agora numa próxima rúbrica
a rúbrica das dicas para as mulheres com Jorge Markel. Assim, Tcharam. os homens, né? Tipo, eles gostam primeiro, de uma mulher que pensa fora da caixa. Né? Então, quando vocês estiverem a conversar, sempre mostra que tu Tu estás fora da caixa. és intelectual. Tu não és quadrada no sentido de tudo que as pessoas pensam é aquilo que as pessoas pensam. Se concordas com isso, mostra o porquê que tu concordas Sem com ser isso. fake também. Sem ser fake. Poderíamos dizer personalidade própria. Yeah. Né? Isso é muito importante, né? Porque Opinião própria. se tu mostras uma coisa que não és, eu vou me apaixonar por uma coisa que não és tu. E isso é um outro problema para o futuro. Então, o que eu estou a dizer, tipo, mostrar interesse nessas conversas, né? Tipo, mostrar também que conheces a vida dele, né? Tipo, te preocupas um pouco com ele e tal. Como vai a Não é faculdade? bandeira isso aí já. Não é. Quer dizer, pode ser dependendo da forma que tu perguntas, né? Tipo, a ideia é mostrar que você conhece ele, está preocupada com ele e se vocês estão a conversar e tal, não binha a cara para o irmão que você quer, que você gosta. Que toda hora estão a ver, tipo, Ju, essa mulher parece muito frustrada, muito triste. Mesmo que tudo esteja a correr mal, se é naquele momento que você vai conversar com o amado irmão, encontra uma alegria no fundo desse coração e mostra que tu és um ser de paz e tal. Tipo, porque eu também estou a avaliar, homens são racionais. Se eu estou a perceber que "Ei, essa irmã é muito amarga", eu estou a pensar, Ju, é Mas aquilo que eu hei de viver. tem caso daquelas mulheres que não sabem lidar com seus sentimentos e começam Vai sofrer a muito. brigar, começam a brigar com a pessoa que gostam. Yeah. É a forma de mostrar seus sentimentos. Ela discute, É um ela ponto briga. que uma vez tocaram sobre, às vezes, a pessoa que gosta critica muito. Sim, Em até vez de dizem mostrar- o oposto se atrai, mas na verdade não é o oposto, é que há um sentimento e meio que ela não sabe demonstrar isso. Mas acrescentando ao que, não sei se já tinhas terminado, as dicas, terminamos a sessão da rúbrica. Acrescentando, em particular, eu acho que a mulher naturalmente ela expressa os seus sentimentos. Não há necessidade de um esforço. A mulher pisca o olho um pouquinho mais. Mas isso não é sorri, natural. Sorri. Isso sorri não é mais. natural. Não, mas quando eu digo natural, é que é involuntário. À frente da pessoa que tu gostas. Em frente desta pessoa, ela comporta-se completamente diferente. Então, isso já é um sinal natural. Ela começa a sorrir muito, começa a piscar um pouco mais os olhos, fica um bocadinho mais nervosa. É natural. Essa Então, parte concordo. Já mulheres, por favor, mulheres, sejam completamente naturais. O homem percebe. Nem todos, Ted. Acho que o perigo disso é exatamente isso, porque nem todos os homens percebem. Porque Mas o que sabe uma acontece? coisa? Sim, o que acontece quando ela age assim dessa forma natural, Eu- fica meio tonta ali, sem graça e tal, quando está em frente dele, né? A Eu criticar. diria. Tem homens que não percebem. Tem um homem que pode dizer, "Ih, Markel. esta irmã aqui Markel. parece uma parvinha, sempre fica sem graça e sem Markel, eu diria, ainda bem. que esse homem não percebeu. Ainda bem. Se for o crush, o amor da vida dele. Não, porque se este homem tivesse algum sentimento também por ela, estaria também a prestar atenção nela. Se este homem não te prestou atenção nesses sinais naturais, não gosta de ti, não vá para tentar sofrer. Mas há aqueles casos, por exemplo, que todo mundo no ciclo de amizade consegue perceber que a fulana gosta de ti e só ele não consegue Essa é perceber. a Ele não pergunta que eu consegue, tenho. porque Mas isto é será que normal. Ele não é, aí não está a ser um bocadinho... Eu perdoe-me pela visão. Sim. Não estou a generalizar. Sim. Mas é uma pergunta que eu fiz aos manos no episódio anterior. Será mesmo que o homem não está a perceber? Porque, de verdade, eu em particular, eu acho que mulheres são muito expressivas. Tem aquelas que conseguem ser muito reservadas.
mas nota-se, principalmente é aquilo que estamos a falar, tipo, todos os teus amigos conseguem ver que tu gostas da pessoa quando a pessoa está. Será que um homem é o único que não consegue ver? Porque É assim, eu consigo perceber. é minha Esta teoria. pergunta é pessoal. Atenção, é uma teoria, ok? É uma teoria. Quem quiser seguir, vai seguir. Mulheres, se esse homem gosta de ti, ele vai prestar mais atenção em ti. E naturalmente ele vai ver esses sinais. Se esse homem não gosta de ti, esquece. Não há sinais que tu farás. E atenção, é melhor que ele primeiro desperte o sentimento por ti e depois perceba esses sinais. Isso vai ser muito mais natural do que tu forçares algo. E então, esta é a minha teoria. Se o homem gosta de ti, ele naturalmente vai ver, vai começar a prestar mais atenção em ti e vai ver esses sinais. Tu não precisas fazer muito esforço, mais do que tu naturalmente, instantaneamente vais fazer, vais dar. E a mesma coisa acontece com o homem. O homem, se quer ter esses sinais, houve uma vez que eu estava a falar com um jovem, até lembrei-me isso aí agora. Eu estava a dizer a ele, se uma fruta está verde, você pode abanar aquela árvore como quiser, não vai cair. E se cair, vais comer uma fruta verde e vais ter problemas de saúde. É melhor que esteja maduro, simplesmente uma árvore, uma manga quando está madura, um ventinho cai. E é assim como nós conquistamos alguém. Há de ser natural. Mas o problema é que estamos a falar que os homens não são tão maduros assim. Os homens têm muitos problemas internos, né? Aqui estamos a falar de um cenário perfeito, mas não estamos a falar também de um contexto em que os homens não têm toda esta preparação e esta maturidade. Acho que temos que encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Não irmos para um lado Mas só. ok, vocês como homens, quero vossas experiências agora. Você estava interessado na Daisy. Sim. O senhor, meu amigo, estava interessado na Daniela. Como é que vocês chegaram até elas? Expliquem para os irmãos, por favor. Começa lá dentro. Sim, porque estamos a falar tipo, nessas coisas todas, mas queremos também falar sobre como o homem pode ter a atitude de demonstrar o interesse. Como, de forma prática, eu estou interessado, vocês estavam interessados nelas. Como é que vocês demonstraram? Eu sei que Jorge foi quase a vida inteira, mas vamos para a parte mais prática, né? Sim. Eu sou da teoria que não tem como um homem perceber. Não, como é que tu fizeste Sim, chegar na Daniela? Vou chegar lá. Calma. Não funciona isso aqui. Afinal, não estamos no interrogatório da polícia. Mas querem Mas saber. eu volto a dizer isso. Não tem como, ainda que seja matreco como for, há sempre uma percepção de que esta pessoa gosta de mim. Isso aí podemos ir fazer uma estatística, ainda que seja tímido. Estes dois vão começar a ter uma ligação, vão se aproximar, vão conversar mais. Isso vai ser uma coisa natural. E quando é natural, além de bonito, romântico, é saudável. Ok, no meu caso, né? Eu conheci a Daniela numa perspectiva completamente diferente. Ela veio para uma conferência, né? Primeiramente até nos cruzamos nas redes sociais. Conversamos nas redes sociais por causa de um pedido que ela colocou um comunicado nas redes sociais. Foi a primeira vez que nós falamos. Depois disso, começamos a falar de um podcast, porque nós íamos desenvolver um podcast. Juntos. Começamos a falar do podcast, mas depois ela propôs que nós fizéssemos juntos. Então começamos já a desenvolver o podcast juntos. Então daí, através do podcast, fomos conversando, etc. Mas, então já está respondida a questão. Não, já está a poupar. Como é que chegaste e deste os sinais depois disseste que gosto de ti? Porque me ligavas sempre, porque estavas muito apaixonado nessa época. Calma. Este é o último Eu episódio. acho que foi muito natural e foi muito por causa do tempo que nós começamos Passaram a juntos. conversar. Tanto que quando eu lhe conheci, ela estava num relacionamento. E começamos primeiramente até a conversar um pouco sobre esse relacionamento. Aconselhei e
encaminhei para uma conferência que era para eles poderem estar lá juntos. Nessa época tu não tinhas interesse por ela? Não tinha nenhum interesse. Depois disso, nós continuamos a desenvolver o podcast juntos e aí é que fomos nos conhecendo um pouco mais. Então foi nesse âmbito que nós depois começamos a nos aproximar. Depois dela ter terminado. Só para deixar claro, senão vão Sim. pensar que deste cabeçada alguém. Então, Logicamente, porque quando ela chegou já com algumas dúvidas. E nas nossas conversas, em algumas conversas, ela foi perguntando questões sobre isso, né? E quando é que tu te apercebes que eu gosto desta mulher? E o que tu fizeste para mostrar? Eu acho que foi primeiro porque como estávamos a desenvolver um podcast, tinham tópicos que nós íamos desenvolver. Fizemos vários podcasts com tópicos diferentes e este alinhamento de pensamentos, este alinhamento de opiniões foi desenvolvendo isso. Né? Eu acredito que se nós não tivéssemos, por exemplo, a trabalharmos juntos sobre temas e a convidar pessoas e a desenvolver alguma coisa juntos, não teríamos chegado lá tão facilmente. Mas como estávamos juntos, tanto a organizar os podcasts e também a gravar os temas e a discutirmos sobre os temas, isso acelerou. Minha experiência, né? A forma como eu mostrei a Daisy não foi bem sucedida. As primeiras... Vou beber um pouco de água. Então, as primeiras 3 vezes, essa experiência não foi bem sucedida. Por quê? Porque eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida. Ela era a mulher certa. Por quê? Porque nós crescemos na mesma igreja. Eu via a educação que ela recebia, eu via como ela cuidava do irmão, dos pais. Então, todas essas coisas. Eu era o melhor amigo do irmão dela, né? Então, eu cresci num contexto que eu estava a ver e eu via refletidos os valores de uma mulher que eu quero nela, né? Ou de uma futura mulher nela, né? Então, tudo aquilo ia me cativando. Entrei até no grupo de louvor ali para passar mais tempo com ela. Também porque queria aprender a cantar mais. Queria passar mais tempo com ela. E isso só foi crescendo. Também fui o professor dela, né? Fui o professor dela. Então, tive a oportunidade de ensiná-la, de ver ela servir a Deus. Fizemos algumas viagens de missões juntos. Todas as coisas que nós fazíamos me davam certeza que ela era a mulher da minha vida. Só para vocês terem um pouco de ideia, antes do meu pai falecer, meu pai sabia que antes de eu pedir Daisy em namoro e dar certo, meu pai sabia que a mulher que Jorge ama é Daisy. E os meus tios todos, os irmãos dele, sempre que vinham e tal, porque ela ministrava louvor muito bem quando eles iam visitar a nossa igreja. E aquela menina como canta bem e tudo mais. Eu dizia, aquela vai ser minha mulher. Aquela vai ser minha mulher. Mas na hora da execução, não foi assim como as coisas aconteceram. Porque nós começamos a conversar muito, né? WhatsApp, toda hora, conversávamos até tarde e tal. Então, eu respeitei, sim, porque eu lhe queria, eu sabia o que eu queria, por isso eu estava a conversar e não havia problema. Então, por causa daquela intimidade, daquela proximidade, quando um tinha problemas, o outro falava, quando o outro ia mal vestido à igreja, o outro criticava e tal. Porque eu cresci numa igreja tradicional que tu tinhas que vestir um fato, uma roupa formal e tal. E quando eu não vestia roupa formal, os pais dela zangavam, porque os pais dela eram meus melhores amigos, pastores melhores amigos também. Então ela dizia, pai, não gostou muito, próximo domingo tens... Então íamos nos comunicando essas coisas todas. Então eu disse, eu acho que os sinais estão claros. Enfrentar o pai e o... Depois vou chegar aí. Pai, melhor amigo e pastor. Foi terrível. Depois vou chegar aí. Então, eu convidei ela para sair. Então, eu disse, mas não sair assim para o restaurante. Eu disse, vamos à praia tomar uma água de coco, uma coisa leve, de dia.
Então, mas ela, como uma pessoa inteligente, percebeu que esta aqui, ela disse, me diz o que você quer me dizer aqui no WhatsApp. Por que você quer conversar comigo a tomar água de coco e tal? Então, eu disse, não, eu não posso dizer-te aqui no WhatsApp, vamos sair e tal. E de todas as vezes, ela negava sair comigo. Mas o que acontecia? Depois estávamos a fazer as chamadas noturnas. No período tinha aquela coisa de número favorito. Sim, fazíamos chamadas noturnas. Sim. Tinha aquela coisa de número favorito, né? Então o que nós fazíamos? Eu ativava o número favorito dela, falávamos 1 hora, acabava. Depois ela me ativava, falávamos a outra hora. E depois ainda continuávamos no WhatsApp. A hora que começávamos, não. Às vezes variava muito, né? Tem dias que não tínhamos culto, então era antes das 18, mas falávamos. Tem dia que era depois das 18 e falávamos e tal. Então eu ganhei coragem e me expressei. Então depois ela respondeu, tipo, acho que tu confundiste as coisas. Eu te vejo como meu irmão. Alguém foi defraudado. Concordo. Eu sou um dos poucos homens que fui defraudado. É por isso que eu volto a dizer, não vale a pena nós corrermos para dizer que foi uma defraudação. Porque às vezes há no início uma eu te amo, uma meu amor. abertura Já que passou, né? Mas eu fui defraudado. Né? Sim. Yeah. Sim. E eu concordo com isso. Então, e quando aquilo aconteceu, foi um pouco estranho para mim, porque todos os sinais indicavam que tudo estava alinhado. Conversávamos, partilhávamos, mesmo aquelas perguntas de filhos, tipo de homem ideal, mulher, tudo aquilo ali já havíamos avançado, havíamos conversado, então estava claro, né? Quer dizer, eu gostava dela, ela parece que não era isso que estava a acontecer. Então, Gostava de ti como irmão. como irmão, e Glória. ela deixou isso claro. Não era Glória, não. Irmão espiritual. Não era Glória. O Não. intercessor. Era Então, o intercessor. sim, então eu fiquei. E aquilo me irritava porque eu gostava dela, mas ela é extremamente bonita. E Oh, glória. graças a Deus, eu escolhi com bom olho. E todas as pessoas, qualquer homem que se... Às vezes irmãos que só queriam tratar de assuntos normais, basta ver ela conversar com outro irmão, já ficava tipo, epá, que gajo quer tramar meus planos e tal. Mas já me negaram, né? Já me negaram. Então não fazia sentido a minha insistência em gostar de alguém que me disse, não, eu te vejo como irmão. Então, tive uma depressãozinha básica porque não deu certo, mas depois não levou muito tempo, voltamos de novo a falar. Conversamos, mesma intensidade, mesmas coisas e tudo mais. De novo, volto a me abrir com a irmã. Ela te diz não. A irmã me diz não. Dessa vez, o trauma foi um pouco mais pesado. Meu melhor amigo na época teve que... Eu estava na rede da minha casa, na rede de descanso, na sombra. Eu a refletir sobre a vida, o que fizeram com o meu coração. Então, meu amigo foi me visitar e disse, pá, você está a sofrer e tal. Eu estava num nível de amor tão grave que... Eu tinha fotos dela e estava ali a olhar, tipo, e tal, tipo, me negaram, mas tenho fotos. Então, meu amigo teve que me arrancar o celular à força para bloquear o número dela, para eu não continuar a conversar com ela, para eu não continuar a ver. E apagou as fotos. E eu, só para tu perceberes, eu não queria isso. Passaste por uma terapia. Sim, não funcionou, mas ele tentou. Não funcionou, mas ele tentou. Então, depois daquilo, eu disse, pá, eu posso refazer minha vida, né? E Ei, minha vida. assim, Como essa vida começa a acabar. honestly, foi isso. Glória. E eu tentei conhecer algumas pessoas, conversar, mas não era a mesma coisa. Eu até cheguei a orar, Deus, ela já me disse, não. eu disse, Deus, ela já me disse não gosta de mim. Ou eu sou muito burro, ou quê? Por que eu não paro de gostar dela? Tira este sentimento de mim. Mas acreditem, o sentimento não saía. E eu orei mesmo, me consagrei, Senhor, arranca este sentimento. O sentimento não saía. Até que, depois de... Contra todas as hipóteses prováveis e possíveis, depois de um culto de jovens no final de ano, eu até disse meus amigos, porque toda a minha squad sabia e diziam, não, esta aqui não, sangrou teu coração, então ela não te merece e tudo mais. Então eu disse, porque voltamos a conversar na mesma intensidade e para mim aquilo ali era uma loucura. Parecia que ela fazia de propósito
brincar com o meu coração daquela forma, né? Porque me dizia, não, depois estava ali a mostrar atenção, que está preocupada e tal, essas coisas todas. Coisas de uma pessoa que gosta. Então eu disse, epá, como já passa muito tempo eu a gerir isto aqui, deixa eu ter uma última conversa com ela. Eu sempre fui intencional com ela, sobre como eu me sentia, o que eu sentia, a forma como eu gostava dela. Então eu tive esta última conversa com ela, tipo, ao sairmos deste culto de jovens, né? Eu era líder de jovens na altura. E eu disse a ela, acho que preciso ter esta conversa contigo para me libertar de tudo isto, né? Porque eu já te amei por muito tempo, mas vejo que todas essas vezes, né, tipo, eu só me frustrei e tal, e acho que eu não consigo me libertar disso. Eu quero que tu me libertes disso, tu me digas, tipo, bro, esquece lá e vai lá viver. Se calhar se eu ouvir isto aqui de ti, eu vou acordar e tal. Então, neste dia depois, ela chorou, ela disse que epá, ela também gostava de mim, mas estava com medo, porque ela ainda estava a se a formar, eu já havia terminado a minha formação, que todo este tempo ela se preocupou e tal. Então, todo este tempo que ela me disse não, ela gostava de mim, mas ela estava... Porque ela, o sonho dela era, eu vou me casar depois de me formar. E acreditem, ela vai se formar este ano e já está casada, e não foi o que ela propôs no coração dela, mas foi aquilo que Deus quis para ela. Então, às vezes nós colocamos algumas coisas no nosso trajeto de relacionamentos que não é aquilo que Deus quer, né? Tipo, e às vezes algumas pessoas se frustram com isso, né? Então, depois desse dia nós assumimos que íamos orar, a pedir a confirmação de Deus, mas eu já tinha a confirmação há muito tempo, mas eu me propus a entrar naquela consagração, mas eu já sabia. Então, depois pedi a ela em namoro, começamos a namorar, depois foi a fase dos pais que eu até queria saber, que adiamos por muito tempo, porque eu estava com medo do pai não aceitar bem, ou do pai achar que eu fui falso em todo este tempo, porque nós éramos grandes amigos. Tipo, afinal, Jorge, só vinha aqui na minha casa porque queria minha... E, por mais incrível que pareça, o pai não sabia. A mãe desconfiava, as mães são muito mais espertas, né? Mas o pai não sabia até o dia que nós fomos lhe contar. As mulheres são mais espertas. E, sim, percebem os sinais logo. E ele reagiu muito bem, nos abençoou, orou por nós, mostrou alegria, me abraçou, chorou, eu também chorei. E tipo, foi uma coisa muito boa. Mas na minha experiência, eu sempre mostrei intencionalidade. Mesmo em meio a todas as rejeições, e com certeza Deus foi muito gracioso, né? Porque era uma coisa improvável. Hoje estou casado com ela, já temos mais de um ano casados, estamos extremamente felizes, estamos os dois a liderar um ministério, então... Eles casaram com mulheres muito bonitas, aí não tem como... Amém! Lindas, maravilhosas! Amém! Infelizmente, nós estamos nos últimos minutos do nosso podcast, mas eu queria que nós... Pelo menos nesses pouquíssimos minutos que nós temos, falássemos sobre duas coisas, né? Então, estamos aqui a falar sobre solteirice, e tem dois pontos que eu deixei de propósito como últimos pontos. O primeiro é, como homens, quais são os conselhos que vocês dariam para os outros homens? O que fazer durante este tempo de solteirice? Porque nós, como mulheres, às vezes olhamos isso como talvez estou a ficar para a titia, e esquecemos de aproveitar esse momento, né? Com Deus, crescendo, servindo a Deus e todas essas questões. Mas como pessoas que já passaram por esta fase, claramente hoje são homens bem casados, e talvez tem coisas que vocês gostariam de ter feito, ou vocês já fizeram quando eram solteiros. Eu queria que vocês tirassem esse tempo e dissessem para os homens que nos assistem o que eles podem fazer durante esse tempo de solteirice. E a última pergunta, nenhuma pergunta, é só para talvez reforçar essa ideia, porque eu acho que vocês tocaram nesse ponto, pode não parecer que saltou muito alto, mas sobre a importância de termos Deus envolvido também nessa área, que muitas vezes nós negligenciamos. Deus pode estar em muitos lugares da nossa vida, mas quando é relacionamento, parece que nós queremos tomar a decisão sozinhos. O Ted falou sobre ter orado, né? Tipo, os dois oraram sobre isso, o Jorge também falaste sobre, vocês também tiraram um tempo para orar. Eu acho que
também essa posição de vulnerabilidade diante de Deus é muito importante. Infelizmente, não tocamos muito aqui sobre o julgo desigual, mas talvez seja uma das causas de nós também termos julgo desigual, porque se Deus também é nosso pai, como um pai terreno que ia querer o melhor para nós, não necessariamente em termos de escolha, mas se ele visse que esta pessoa não é adequada para ti, ou tu não és adequado para esta pessoa, nós ouviríamos o conselho do Espírito Santo talvez a dizer não, não agora, ou não esta pessoa. Então, primeiro eu queria que vocês deixassem conselhos para os homens que estão a assistir-nos falando sobre a importância deste tempo de solteirice. Só os homens. Podem falar para as mulheres também. Eu vejo muita... E depois sobre a necessidade de nós colocarmos Deus também aqui. Não está só em outros lugares, mas no nosso, sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós sentimos e tudo mais. Pronto, eu deixaria aqui alguns conselhos. Um dos primeiros, que é não tão assim é importante como os outros, é a questão de nós abraçarmos esse tempo de solitude, né? Nós pensamos, hoje estamos numa sociedade que todo mundo tem que namorar, todo mundo tem que ter alguém, porque se não tens alguém, é como se não fosses aprovado, quer dizer, não és homem ou alguma coisa assim. Mas, pelo contrário, este tempo de solitude, de estar sozinho, ser solteiro, permite tu desenvolver-te muito mais, permite tu investires muito mais, permite tu juntares dinheiro, permite tu te organizares, permite tu estudares, permite fazeres coisas que provavelmente com alguém possas não conseguir fazer. Claro que com ela vais fazer outras coisas, mas tem coisas que só neste tempo tu vais conseguir fazer. Então, abraça esse tempo, não corra, não há uma necessidade de correr, não há uma necessidade, aqui em particular os homens, né? Não há uma necessidade de tu correres depois prejudicar-te a ti mesmo, porque tu vais ter uma responsabilidade para um casamento. Então, correr para um casamento enquanto ainda não tens essa base, eu não recomendo. Então, recomendo que neste tempo tu invistas em ti, invistas no teu futuro, faça os investimentos que tu puderes, poupe dinheiro, etc, 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 né? E que o tempo certo virá. Quando tu conheceres alguém, vai ser uma coisa muito natural. Eu parto sempre deste princípio. Permita que o natural de Deus aconteça. Permita que o tempo de Deus aconteça. Em vez de forçar, em vez de correr só porque alguém do lado já casou, porque alguém do lado já namorou e corrermos. Cada um tem o seu tempo. Uns estão a plantar, outros estão a colher, outros ainda estão na fase de lavrar a terra. Quer dizer, cada um tem o seu tempo e a graça da vida é essa. É que não é tudo linear, não é tudo igual, não estamos a viver todos uma monotonia de vida. A graça é essa do Markel ter essa história, de eu ter uma história diferente, ficar até os 27 anos, outra pessoa vai ser diferente. Ficar até os 30. Ficar até os 30. A graça da vida é essa. E não estás a viver menos, nem estás a viver mais por estar num casamento ou não estar num casamento. Pelo contrário, tens mais tempo para servir a Deus também. Tens mais tempo para te dedicar ao Senhor. Tens mais tempo para investir em ti, em conhecimento. Então, tens mais tempo para viajar. Quando começa o relacionamento, quando começa o casamento, entram outras responsabilidades também e prioridades também. Então, tu começas a diminuir as coisas que podias fazer sozinho. Vou dar aqui um exemplo. Quando eu era solteiro, eu dormia em qualquer lugar. Eu viajava, era no sofá de um amigo, eu estava ali a dormir. Agora, eu preciso planejar muito bem essa viagem. Claro, porque eu não vou querer que minha esposa durma em qualquer lugar. Então, é preciso entender que há coisas que nós estamos a desperdiçar, que podemos fazer agora, aventuras que podemos fazer agora, que quando casarmos não vamos fazer. Então, aproveita, vive, tem esse tempo. Eu tive uma experiência, por exemplo, de viajar à África do Sul e entrar num carro clandestino.
E literalmente isso É uma experiência pessoal. Não faça isso. Não façam isso. Mas eu nunca teria essa experiência se eu tivesse casado logo. É um exemplo. Mas foi uma experiência que até hoje nos marcou. Rimos. Uma adrenalina. Yeah, foi uma alta adrenalina. Eu posso contar essa história depois, como é que cheguei até aí. Mas é assim, tem coisas que nesta fase tu vais construir, vais desenvolver, que vai ficar pro resto da tua vida. Quando tu casas, a prioridade já não é o ministério, é a tua família. Então tem coisas que tu tem aventuras mesmo até em Deus, em ministérios, que tu vais fazer quando és solteiro, né? Então, pronto, seria esses Yeah. pontos. Eu diria para os solteiros não gastarem muito tempo a pensar naquilo que vão viver para o resto de suas vidas. Porque os solteiros, quando estão solteiros, gastam tempo a pensar meu namorado, meu casamento, minha família. E deixam de aproveitar a solteirice, aquela fase onde estão solteiros. Mas existe uma bênção em ser solteiro, como o que o Ted estava aqui a falar, que esta independência, tu podes comer qualquer coisa, ninguém vai zangar. Nós não podemos comer qualquer coisa, nós não temos liberdade de comer qualquer coisa. Nem tu podes comer qualquer coisa, tu podes voltar a altas horas a casa, só justificar para os teus pais. Eu sou de desaparecer 2 horas, não saber onde eu estou, é um problema. Então, parem de passar muito tempo a pensar numa coisa que vocês vão viver por todo o tempo, até Jesus voltar ou até a morte. A fase da solteirice ela é muito curta. Os solteiros não aproveitam como deve ser. O casamento é até Jesus voltar ou até a morte. Então, tomem um tempo para, como o Ted estava a dizer, nesta fase, vocês vão se conhecer, investimento em conhecimento pessoal, negócio e tal, como ele estava a dizer, e também para prestarem atenção em algumas áreas das vossas vidas, que vocês têm alguns buracos e tentarem resolver aqueles buracos, para quando chegar a esta fase do relacionamento, do casamento, vocês só somarem e crescerem, né? Porque as pessoas se esquecem dos buracos emocionais que têm, que estão preocupadas em estar em relacionamentos, depois estão em relacionamentos, querem tapar os buracos, mas também querem casar, depois a vida é agitada e é uma grande confusão. A outra coisa também que vai ser um pouco pesada ou triste é que, estatisticamente, as mulheres estão em maior número do que os homens. E a Bíblia, com relação a relacionamentos e casamentos, ela é monogâmica. Um homem para uma mulher para um homem. Então, nem todas as mulheres vão casar. E está tudo bem. Homens também. Todos os homens, ainda estou a falar, irmão. E também nem todos os homens vão casar. E está tudo bem. Porque aqui nós podemos fazer falsas promessas de se tu seres sábia a fazer isto aqui, tu vais encontrar um homem. Pode não chegar este homem. 10 passos para encontrar um homem. Yeah. E este podcast não é sobre isso, né? Então, esse homem pode não chegar. Precisamos ter maturidade o suficiente para entender isto e dizer, este é o plano de Deus para a minha vida, então eu vou abraçar isto, talvez não vou entender, vou tirar algumas lágrimas e vou chorar, mas eu vou abraçar e eu vou viver isso. Nem todas as mulheres vão casar, nem todos os homens vão casar. E Jesus, ele não veio à Terra para nos dar bons casamentos, bons relacionamentos. Jesus veio para mudar nossa eternidade, para podermos estar com ele um dia. Mesmo se ele não nos dar um esposo, uma esposa, ele já fez muito por nós e precisamos ser gratos com relação a isso. Então, mas para os que o Senhor vai abençoar e vão estar em relacionamentos e casamentos que são uma bênção, que é uma coisa muito boa e tal... o que eu diria em termos de cuidado, envolver Deus, como tu colocaste na tua questão, orem bastante, porque depois de aceitar a Jesus, como vocês sabem, esta é a segunda maior decisão de nossas vidas. Um homem que vem de Deus vai te fazer tu brilhares, prosperares. Uma mulher que vem de Deus vai te fazer alcançares patamares inimagináveis. Então é necessário que Deus seja envolvido neste processo. Não se considere sábio
próprio, ao teu próprio entendimento, porque eu já vi muitas pessoas já se darem mal por causa disso. Envolva Deus, busca a direção da parte de Deus. Eu não estou a dizer que Deus vai aparecer e vai desenhar, é ele, filha, vai avante. Não, não é isso que eu estou a dizer. Tenha discernimento suficiente, perceba os sinais, as red flags, é Deus que está a dizer alguma coisa para entrares ou para saíres disso, né? Então Deus vai falar conosco assim. Deus nunca vai mandar para as nossas vidas uma pessoa que não lhe conhece. Não tem como isso ser presente de Deus. Quer dizer, um Deus que ama as pessoas e é santo, que está preocupado que todos se salvem, vai te mandar um ateu. Você ainda está a orar para saber se é da vontade de Deus e tal. Esta pessoa não é da vontade de Deus. Deus não é estúpido. Então nós precisamos entender com clareza essas coisas e precisamos nos predispor também em abraçar o que Deus diz, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a abraçar o não de Deus, e mesmo assim nós já avançamos. Com alguns Deus é gracioso e depois as coisas se resolvem, com outros não. Frustração, divórcios. Então, calma. Não vamos correr. Sim. Não vamos correr, vamos respirar. Ninguém está atrasado, né? Não é uma competição, não é uma corrida. Eu discipulei meus filhos na fé e casaram antes de mim. Está tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. A minha história era diferente. Então ninguém está atrasado. E graças a Deus eu não me sinto atrasado, não me senti atrasado. Tanto que eu estou a desfrutar de um casamento que é uma bênção. Então, muita calma, homens, muita calma, meninos. Vocês não precisam provar a ninguém que vocês estão a ser bem-sucedidos, estão a formar família. Quando acharem que é tempo, avancem. Se não acharem que não é tempo, viajem, conheçam o mundo, estudem, ganhem dinheiro, façam coisas incríveis e loucas como aquilo que o Ted estava aqui a partilhar. Vivam a vida com intensidade. E se calhar, e com Deus sim. E se calhar é numa dessas aventuras. Você está a orar para Deus te dar marido. Se calhar é nessa viagem para Grace Cope, a ir saltar lá que vais conhecer o teu futuro marido. Mas como estás preocupada em orar para o marido chegar, nunca viajas e nunca vais conhecer. Então, Deus é dinâmico, Deus é criativo, Deus tem uma multiforme graça de trazer a pessoa certa até nós. Enquanto nós depositarmos nossa confiança nele, no tempo de Deus, esta pessoa vai chegar. Mas precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque a pessoa pode não chegar e nós não percebemos, a pessoa chegar e nós rejeitarmos. Há um ditado que diz que quem procura acha. E muitas pessoas estão a achar aquilo que estão à procura. Yeah. Em vez de estarem a desenvolver sua vida, preocupado com sua vida e encontrar alguém. Há uma diferença entre procurares alguém e vais procurar segundo o teu achismo, a tua lista, e vais achar de facto quem tu estás à procura e aparentemente. E há uma diferença entre procurar, né? E também encontrar alguém. Há uma diferença entre procurar e encontrar. Encontrar há de ser uma coisa natural. Tu vais encontrar essa pessoa e vais perceber, uau, esta pessoa é assim, etc, etc. É o tal ser achado, né? Deixar de ser achado. E isso vai definir muito a tua vida para frente, porque a pessoa com quem tu vais casar vai definir os próximos anos da tua vida. E que é a maior parte da tua vida, porque tu és solteiro no máximo até 30 anos, 30 e alguma coisa. Mas depois o resto 40. da tua vida, ou 40, tudo bem, mas o resto da tua vida vai ser com alguém, pode ser uma mulher rixosa, ou pode ser um homem bêbado. Então, decida de facto com muita cautela, com oração, quem de facto tu queres casar, sem correr, sem pressão. Não há necessidade de nós cedermos à pressão, né? Muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos insights e por tudo que vocês compartilharam neste episódio, neste último episódio da nossa temporada, né, sobre solteirice e identidade. Foi um privilégio ter-vos cá novamente e creio que ainda irei receber-vos, né, ao longo desta jornada do podcast. Então, muito obrigado mais uma vez, foi um privilégio.
Obrigada a todos vocês que estão a assistir-nos e não esqueçam de assistir os episódios anteriores, estão muito, muito, muito nice e graças a Deus por terem ficado conosco, creio que vocês foram abençoados, edificados. Hoje eu não vou falar muita coisa, já ouviram muita coisa desde o início desta série até hoje e eu tenho uma novidade. Temos um episódio super, super, super especial, que é o episódio bônus. Esse é o nosso último episódio, mas nós teremos um episódio do bônus. Então preste atenção, ative a notificação e assista o episódio bônus. Nos vemos no próximo podcast e até mais. Tchau, tchau!